noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais uma live nossa falando sobre oráculos. Boa noite, estou muito feliz da gente estar aqui, começou o mês de setembro, a primavera aqui no Brasil e sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre destino. Será que o nosso destino está escrito nas estrelas? Há uns anos, um tempo atrás, um ano passado, a gente falou sobre destino e predestino. Hoje a gente vai retomar esse tema, mas a gente vai abordar de um outro aspecto. Como é que a gente faz uma leitura de cartas para saber o nosso destino? Onde é que isso está escrito? Dizem que, os astros está escrito nas estrelas, nos astros. A astrologia nos traz essa informação. Mas será que só a astrologia nos diz isso? Será que não existem outras formas de escrever, de desenhar, de interpretar esse destino? Será que ele é mutável ou será que não? Somos atores, somos protagonistas ou somos apenas marionetes nessa linha do destino, nessa trajetória que seguimos continuamente todos os dias? Então se aproxime aqui, chama os seus colegas, a gente vai falar hoje sobre destino. Será que ele está escrito ou será que podemos mudar? Boa noite para você que está entrando ao vivo. Não estou vendo hoje muito bem os comentários do pessoal aqui. O Facebook sempre muda as coisas aqui, pra gente. Mas sejam todos bem-vindos, chama os seus colegas. Pessoal de Portugal, boa noite, Malta. Eu sei que a gente está entrando tarde aí, um pouquinho atrasado, mas, melhor assim do que a gente de repente, acontecer alguma outra coisa. E pessoal que está aí do outro lado do mundo, pessoal no Japão, Ohayou gozaimasu, bom dia para você que está assistindo a gente aí do outro lado do Japão. Temos alunos na China também. Não sei falar bom dia em chinês, mas um dia eu aprendo. E você que vai assistir a gente em outro momento, seja bem-vindo, boa tarde. As nossas lives acontecem às quartas-feiras, quinzenalmente, aqui na página do Núcleo Sapienza no Facebook. A gente está mais ou menos... ou no YouTube, é verdade. Da outra vez foi no YouTube, bem lembrado. Então, aproveitando, vamos dar boa noite para o nosso staff. Boa noite, Luiz. Boa noite, professora. Hoje sem biscoitos, por enquanto. Não, já tá aqui, Ele já está saltando os biscoitos aqui. Boa noite, Alexandre Abreu. Boa noite, tudo bem? Eu só acompanho ele comendo aqui. Só acompanha, tá certo. Vamos fazer um controle de qualidade dos biscoitos aqui. E boa noite para você que está entrando aqui ao vivo, fazendo as perguntas para a gente aqui, o pessoal, o Luiz, o Alexandre Abreu. A gente sempre começa falando sobre o tema, com o objetivo de discutir assuntos que são importantes para a gente que lida com os oráculos, para pessoas que querem conhecer e querem aprender mais. A gente sempre aborda esse aspecto, depois a gente entra especificamente nas perguntas. Quando a gente começou a fazer a live lá há quase 2 anos, foi com esse objetivo, com o objetivo de trazer e falar sobre oráculos, dizendo a importância de estudo e a importância de discutir sobre esse assunto, não somente mostrando como é que são feitas as leituras, mas também, principalmente, abordando com vocês esse aspecto, o quanto é importante, o quanto é relevante isso. Bom, falando sobre essa questão de destino, e o destino está escrito nas estrelas ou não, é importante a gente pensar que o ser humano sempre quis saber sobre si. Ele sempre teve a curiosidade de entender qual é o seu propósito, qual é a sua missão de vida, o que ele veio fazer aqui. Saber também questões, por exemplo, qual é o momento correto para se plantar, qual era o momento correto para colher, se deveria partir para uma guerra, se deveria fazer uma transição. Ou seja, na antiguidade era muito comum a pesquisa e o estudo sobre a nossa trajetória de vida, sobre os oráculos eram consultados, antigamente. A gente já falou, inclusive, sobre isso em outros momentos, falando sobre o grande templo ao deus Apolo, o oráculo de Delfos, no qual se fazia realmente as atividades religiosas, mas também todo o povo consultava justamente para saber as coisas sobre o seu destino. Inclusive saber, está no meu destino casar com aquela pessoa, está no meu destino ir para aquela guerra ou participar daquela batalha, o que está escrito no meu destino? Se a gente for pensar, as pessoas antigamente, quando consultavam os oráculos ou quando faziam uso de diversos sistemas de adivinhação com o objetivo, principalmente de guiar a sua vida, eram pessoas que tinham
um tempo regido de uma outra forma, né? Não havia o relógio como nós temos hoje. Nós estamos o tempo todo, né, ligados nos ponteiros do relógio, no sistema cronológico. A gente está o tempo todo voltado nisso. E isso nos molda, né? A maneira como nós vamos conduzir a nossa vida. Não, nós temos uma consulta às 8, depois às 9 eu vou fazer isso, às 10 eu vou fazer outra coisa. Ou seja, nós estamos o tempo todo olhando para o celular, olhando para o computador, olhando para o relógio. E pouco observamos a natureza, pouco observamos o mundo ao qual nós vivemos. E as pessoas da antiguidade justamente consultavam os oráculos para saber o que o destino lhes dizia. Com o tempo, com o passar do tempo, fomos desenvolvendo técnicas, fomos aprimorando, fomos estudando e até que chegamos no que nós... É claro que eu não vou entrar em todas as questões técnicas, né? Mas chegamos hoje no que a gente conhece como astrologia, que é um estudo dos astros e as conjunções dos planetas e como é que estava o sistema, né? Como é que são as estrelas, os planetas no momento em que você nasceu. E é muito interessante, não é somente o dia, mas o dia e a hora em que você nasceu. Então, se você não sabe a hora que você nasceu, você não consegue fazer o seu mapa astral. E se você não consegue fazer o mapa astral, você não consegue saber o seu destino? Ora, mas é só isso que lhe molda o seu destino? É só isso que lhe garante entender quais são as suas aptidões? Se as suas aptidões são para as artes, para a matemática, para a ciência, para os esportes, será que só a astrologia vai nos dizer isso? Será que não existem outros sistemas oraculares que vão nos dizer sobre isso? Na antiguidade, os povos observavam os astros, observavam, né, a direção dos ventos, observavam a natureza. Em outros sistemas oraculares, em outros povos, outras culturas, haviam outras maneiras de se identificar o destino das pessoas. O sistema de leitura da íris, dos olhos, você conseguia entender se havia uma propensão a desenvolver determinados tipos de doenças ou que famílias, né, de repente tinham predisposição ao comércio, aos negócios, às artes, ou até mesmo o estudo do biotipo, né, o tipo físico, né, se a pessoa é alta, é magra, os dedos são finos, o rosto é mais quadrado. A forma, né, o corpo da pessoa dizia muito se ela tinha propensão a determinadas atividades, a determinados negócios, por exemplo. Na Índia, a gente sabe que alguns povos, inclusive, desenvolveram sistemas particulares, né, de decifrar o futuro e entender principalmente as aptidões. Se os se deveria, se vai ter filhos, se não vai ter, se vai casar ou se não vai casar, o que o seu destino vai dizer, qual é a área do conhecimento ao qual você deve se dedicar. E daí a gente tem o sistema de leitura das mãos e a leitura das linhas das mãos, a quirologia, que é a leitura das linhas, e a quiromancia, que é a leitura das mãos como um todo. Então, se os dedos são finos, se os dedos são grossos, quantas linhas eu tenho e qual a profundidade, quantas rachaduras nós temos nessas linhas. Se as pessoas usam muitos anéis ou não usam, tudo isso nos diz sobre as pessoas. Mas nós, na maneira como estamos hoje, tão voltados para essas máquinas que utilizamos, deixamos de olhar para as pessoas, deixamos de fazer a leitura corporal e deixamos de analisar, principalmente se há coerência naquilo que ela fala e na leitura corporal que se faz dela. Será que os movimentos são coerentes com aquilo que a pessoa diz? Na leitura das cartas não é diferente. Nós conseguimos, de uma certa forma, decifrar a energia da pessoa naquele momento e aquilo que ela nos traz de destino. É claro que numa leitura das cartas, seja com o tarô ou seja com o baralho cigano, nós podemos empregar outras ferramentas além de somente a leitura e interpretação das cartas. O baralho cigano, na sua criação, na sua concepção, não necessariamente foi elaborado para que permitisse uma leitura, por exemplo,
mais profundamente acerca do destino ou o que vemos daqui a 20, 30, 50 anos da existência de uma pessoa. O baralho cigano nos fala muito sobre o momento de vida daquela pessoa, né? Uma leitura como, por exemplo, da mesa real, conseguimos projetar alguns meses, algumas semanas, às vezes alguns anos, mas não necessariamente o destino de vida, né? De vida, de trajetória por décadas. O tarô, de uma certa forma, com a sua correlação com a numerologia, com a cabala, conseguimos compreender isso, porque na sua concepção, nós que estudamos o tarô sabemos que há nele muito mais do que somente um jogo de cartas de arcanos maiores e arcanos menores. Ele não é somente uma compreensão dos arquétipos, mas ele também é uma junção, um caminho, uma rota de vida. Se a gente for fazer essa relação do tarô, por exemplo, com as culturas antigas, como a cultura grega, com a cultura egípcia, certamente vamos encontrar muitas semelhanças e daí essas mesmas compreensões de rota, de caminho de vida, nós entenderemos isso por meio das cartas do tarô. Então, nesse sentido, quando nós relacionamos os sistemas oraculares, e entendendo que sistemas oraculares nós temos o tarô, nós temos o baralho cigano, nós temos a numerologia, nós temos a cabala, nós temos as runas, nós temos a astrologia, como nós estamos comentando. Se nós compreendermos a junção dos sistemas oraculares como uma forma de entender o nosso destino, certamente teremos uma leitura muito mais profunda e mais assertiva. Isso é algo que nós podemos acrescentar numa leitura das cartas. Aí você vai me dizer assim, nossa, mas será que fazer só um curso de tarô de 3, 4 meses me dá uma compreensão, me dá uma permissão de entender sobre o destino? Eu te digo que ele te dá um caminho. Eu costumo dizer que o estudo das cartas, ela tem um início, mas ela não tem um fim. Eu estudo há 29 anos e eu nunca deixo de estudar, porque sempre há um novo olhar, um novo livro que vai me trazer uma perspectiva diferente sobre as cartas. Isso é importante. Se você adota isso como trajetória, como rota, como compreensão de vida para o seu crescimento, para o seu aperfeiçoamento, certamente isso vai lhe responder dessa mesma forma. Temos algum comentário aí, uma pergunta? A Marisa Botelho, ela comentou: Olá, Marisa, boa noite. Entendo que a nossa alma, antes de encarnar, faz certos acertos para serem vivenciados no plano terreno. Mas nem sempre isso acontece, devido ao livre-arbítrio e ao esquecimento dos mesmos. Perfeito, Marisa. A sua compreensão foi muito bem pontuada, né? Eu concordo com você. Se você for pensar, por exemplo, quem nos traz essa compreensão, né, de que temos um karma e temos o livre-arbítrio, quem nos traz isso? Principalmente a gente tem dentro do hinduísmo, da cultura na Índia, a gente vai ter isso, com a própria questão da samsara, né, que é a roda da vida, a rota da vida, os caminhos, né, aquilo que nós viemos resgatar de vidas passadas. E a maneira como, por exemplo, na Índia se estabeleceu isso, essa compreensão da rota é justamente pela leitura das mãos, né? A leitura das mãos é uma leitura que as linhas das mãos não mudam, não é mesmo? Elas não vão mudar, elas permanecem as mesmas. Nascemos com isso, daí a importância da impressão digital como uma forma de identificação, ela é quase como o nosso DNA, que nos diz a nossa herança, né? Quem somos filhos de quem? Isso é o que as mãos nos dizem. Então, nesse sentido, realmente é uma parte dos acordos que fazemos antes de encarnar. Na Índia nós temos isso, por isso a leitura das mãos, que é o que corresponde ao nosso destino, aquilo que fomos destinados a realizar, aquilo que não temos como escapar. Você tem que cumprir isso, não tem como. Mas existe uma parte dos nossos acordos e que podemos negociar, né? A gente vai ter uma compreensão melhor disso, até de uma maneira mais profunda, dentro do espiritismo, né? Vamos ter uma compreensão melhor dessa questão, né? Que vai nos dizer que é uma parte desses acordos que fazemos antes de encarnar que podemos deixar para depois.
Só que o problema, Marisa, como você mesmo pontuou, é que quando a gente deixa para depois, às vezes ele tem, né? Eu não vou resolver isso nessa vida, deixa para a próxima. Quando eu deixo para a próxima vida, como é que faz? Fica mais pesado, fica ainda mais difícil. E isso é uma questão importante. Daí, quando a gente faz uma leitura das cartas e a gente entende, algum consulente chega à nossa frente e fala, nossa, eu tô tentando fazer isso, eu tô tentando fazer aquilo, eu tô tentando fazer isso, e nada dá certo, aí vale o momento de perguntar, horas, por que nada dá certo? Aonde está a causa de nada dar certo para esse consulente? Será que nada dá certo por motivos dele? Porque ele de repente não se esforça ou não faz por querer? Ou será que ele se empenha, mas ele não está no caminho certo? As perguntas precisam ser feitas para as cartas. Então, numa leitura das cartas, o tarô, o baralho cigano vai nos responder, mas eu preciso ter a inteligência para fazer as perguntas certas. Inclusive, esse é um aspecto que a gente vai abordar na próxima live, sobre a inteligência emocional do oraculista. Nós precisamos ter essa inteligência de fazer as perguntas certas, para que as cartas possam nos responder da maneira como nós desejamos, não com as respostas que queremos, mas de uma maneira que possa nos conduzir verdadeiramente para o alvo. Então, numa leitura das cartas, numa consulta, eu preciso principalmente entender, ouvir o consulente, né? Por isso que precisamos ser bons ouvintes para entender por que será que aquela pessoa está insistindo naquilo e naquilo não está dando certo. Há um propósito nessa questão. E isso é algo que a gente precisa, né, compreender. Há alguma falha nesse processo. Gostei muito da sua pergunta, Marisa. Obrigada pela participação. A Cláudia Correia, Freitas Correia, né? Olá, Cláudia. A leitura de baralho pode variar dependendo do dia? Olha, Cláudia, não deveria. Mas, por exemplo, vamos supor, você vai perguntar sobre um contrato. Você perguntou sobre um contrato e você foi lá, fez uma, vamos supor, estou falando de um contrato ou um acordo comercial, alguma coisa assim, uma questão qualquer. Você fez, a carta te orientou e tudo, você fez aquilo, né? Fez da maneira como as cartas orientou, aí depois passou alguns dias, por exemplo, e as cartas mudam a orientação. Pode mudar? Pode. Por quê? Porque entra naquela parte do destino que é mutável. Existe uma parte disso que é mutável, né? Porque não que corresponde a mim, mas o que corresponde a outra pessoa. Esse é um aspecto importante. Quando recebemos uma orientação das cartas, seja o tarô ou o baralho cigano, precisamos compreender e precisamos fazer a pergunta correta. Será que o que eu posso fazer para que aquilo melhore? Né? Há algo que eu possa fazer para que isso se antecipe, para que isso aconteça ou não? Eu preciso também fazer essa pergunta. E muito frequentemente eu observo as pessoas, né, que quando fazem uma pergunta nesse sentido, recebem uma orientação, muitas vezes não fazem aquilo que as cartas dizem. E ao não fazer, o que ela faz? Ela simplesmente acha que as coisas vão acontecer naturalmente e simplesmente ela não precisa fazer nada, porque aquilo vai acontecer. Mas ao tomar a consciência do destino, daquilo que está escrito, nós nos apropriamos disso. E nós, nesse sentido, podemos alterar dentro das nossas vibrações. Então, Cláudia, uma questão importante é a nossa vibração com relação àquela questão. Porque ao entender que aquilo vai acontecer, né? Se eu cruzar os meus braços e não lutar por aquilo, então o que eu estou fazendo? Qual é a minha atitude diante daquilo? A minha atitude, a minha vibração diante de um fato, ela é muito importante. Mas um outro aspecto também, o que é muito significativo, é nós que estamos abrindo as cartas, como nós nos portamos diante daquela situação. A nossa vibração na leitura das cartas, isso também é importante. Se nós temos a consciência que tudo é energia, então precisamos também ter a consciência
de que no momento em que o consulente está fazendo as suas perguntas, eu preciso estar o mais neutro e isento possível para não interferir energeticamente na leitura das cartas. Isso também é importante. Tá bom, Cláudia? Obrigada pela pergunta. A Carla Carvalho comentou: as cartas nos dão o caminho a seguir. É verdade, Cláudia. As cartas nos dão esse caminho, elas nos mostram, né? Daí a gente tem toda uma brincadeira aí falando que o tarô é essa rota, esse caminho, esse destino, né? Que o baralho cigano nos mostra muito essas questões. Realmente, as cartas nos mostram o caminho, nos dão direções, se sim, se não, né? A gente tem essa oportunidade de vislumbrar isso. Ora, isso não é uma apropriação da própria vida? Eu acho isso extremamente significativo. Por isso que eu costumo dizer que leitura de cartas não é para qualquer um. Precisa ser gente grande para poder fazer leitura de cartas. Precisa querer o amadurecimento. E esse é um aspecto extremamente significativo, né? Há uma aluna nossa hoje comentou, falou assim, nossa, como é que a gente entende uma leitura terapêutica quando a gente fala de oráculos, né? Sendo que todo o sistema de tradição das leituras é um sistema divinatório, de adivinhação, né? Foi assim utilizado durante muito tempo e ainda assim é utilizado por muitos profissionais. Uma leitura das cartas, ela é adivinhatória e ela é terapêutica. Ela é adivinhatória no momento que ela traz o futuro para o presente, no momento em que ela traz as questões do futuro para o momento agora e prevê aquilo que vai acontecer. Mas ela é terapêutica no momento em que ela te aconselha, dizendo, olha, se você não mudar, se você não fizer de uma outra forma, se você não adotar um outro caminho, tal situação vai acontecer e isso vai ser inevitável. Então, ela é terapêutica no sentido de aconselhamento, mas ela é principalmente adivinhatória, porque ela vai trazer as questões do futuro para o momento presente. Mas ela também nos mostra questões do passado no momento presente e as consequências disso no futuro. Então, ela é uma leitura de passado no momento presente e de futuro no momento presente. Essa compreensão do todo, da dimensão do tempo é muito importante. Por isso que o tempo na leitura das cartas não é o tempo cronológico, não é o tempo do relógio, é o tempo divino. E as pessoas gostam muito das previsões. Ah, isso vai acontecer quando? Ah, isso vai acontecer em outubro, isso vai acontecer em 2020. O tempo, nesse sentido, é relativo, porque depende da nossa atuação também como protagonistas da vida. E essa é uma questão importante. Diga, temos perguntas? Não, a Cíntia só tá... Caramba, essa live de hoje está profunda, ainda tem muito que estudar. É verdade, Cíntia. A gente está trazendo assuntos que nós achamos que são importantes para um amadurecimento das pessoas, porque a gente percebe muito que as pessoas fazem muitas lives falando sobre jogadas e tudo mais, mas a gente busca uma evolução, né, uma conscientização nossa. O quanto somos protagonistas, o quanto nos apropriamos da vida. E a leitura das cartas nos traz isso. Você sabe muito bem do que a gente está falando, não é mesmo? E a Marisa, ela comentou, os oráculos são excelentes para o nosso autoconhecimento, pois nos espalhamos nas lâminas das cartas. Olha que poético, Marisa, é verdade. A gente se espalha, a gente se embrenha nessas cartas e a gente mergulha de uma forma. É engraçado, é fascinante ver as pessoas quando estão começando a estudar as cartas, seja o tarô, baralho cigano, o desejo de manusear as cartas, de tocar nas cartas, de estar com as cartas o tempo todo é muito grande. Né? E algumas pessoas falam assim, nossa, cuidado, parece que isso é coisa do demônio, porque eu não quero largar o meu baralho. Não é. É que é uma sensação de satisfação e de plenitude tão grande, a gente se sente tão preenchido naquele momento. E aí, principalmente quando a gente começa a jogar e vê que aquilo dá certo, dá uma sensação tão grande de empoderamento que isso nos dá uma consciência do agora, uma responsabilidade da minha vida. Isso é muito importante. Por isso que eu digo que isso é coisa de gente grande. Porque a gente precisa
dessa consciência. E a gente para de se fazer de coitado, a gente para de achar que a gente é vítima e a gente precisa entender que a gente é protagonista. Eu tô falando muito disso porque quando a gente fala de o nosso destino está escrito nas estrelas, é dizer assim, nossa, olha, isso está predestinado para mim e eu não tenho como mudar. Nós vivemos um momento diferente, nós temos uma consciência tão grande das coisas sobre a vida. É claro que há muito ainda que nós não conhecemos, mas nós temos uma consciência tão grande, temos acesso tanto às informações que a gente não pode mais dizer que a gente desconhece alguma coisa. A gente pode dizer que a gente não pesquisou, mas que a gente desconhece. É difícil dizer isso, hein? É ruim, hein? Não creio nessa, não. A Flávia Sévolo. Olá, Flávia. Boa noite. Seja bem-vinda. Fez um comentário, uma pergunta, né? Vamos lá. As cartas então fazem uma leitura de possibilidades futuras com base no que existe no presente? Flávia, em parte sim. Em parte sim. Vamos lá. Se você abre as cartas pensando como é que está o momento do consulente e dizendo e trabalhando com o consulente, olha, quando você faz, por exemplo, uma pergunta, está dessa forma, o que você pode fazer para mudar? Você já está fazendo uma leitura terapêutica nesse sentido de aconselhamento e dizendo para ele, olha, você pode mudar essa situação, né? E é muito engraçado, Flávia, que há pessoas que às vezes a gente faz isso e a pessoa simplesmente ignora. E depois aquilo vai e acontece. Você já deve ter tido esse retorno, né? De pessoas que simplesmente, né? Imagina, ela tá falando isso, é bobeira, não é? Isso aconteceu já muito comigo e frequentemente acontece. Eu gosto desses casos, porque são as pessoas mais céticas que isso vai acontecer. Já outras pessoas que buscam realmente esse crescimento, esse entendimento, já essas pessoas já se apropriam de uma certa forma da sua vida e entendem, não, eu não quero isso não, eu não quero isso para mim, eu vou mudar minha energia, eu vou mudar meu pensamento. E hoje, Flávia, cada vez mais nós temos ferramentas que nos mostram isso, né? A nossa conscientização de como nós podemos mudar determinados aspectos. Isso é evolução. Isso é evolução principalmente numa perspectiva espiritual. Porque nós, quando entendemos as energias que nos cercam, entendemos que há pensamentos nossos que não nos fazem bem, quebramos paradigmas e trabalhamos energeticamente os nossos pensamentos, as nossas emoções, nós podemos mudar coisas do nosso destino, sim. Então, há uma parte do nosso destino que está moldado, mas eu posso, por exemplo, minimizar o sofrimento pela minha postura. Isso é muito importante e eu posso lhe dizer, eu tenho provas disso. Na minha vida pessoal, eu tenho provas disso. Situações em que eu tinha que passar por aquilo, mas eu tinha uma escolha. Eu ia passar por aquilo com dor ou ia passar por aquilo com aprendizado. A postura que eu tenho diante da vida me faz ter aspectos diferentes. Então, não é que a gente não faz mais leituras dizendo, olha, você vai ter com os seus 35 anos um marco muito significativo na sua vida. Não é que a gente não faz mais leituras assim, nós fazemos. Mas a postura que você vai ter diante daquele marco, isso as cartas nos mostram. Elas nos mostram isso. Esse é um aspecto significativo. Daí a importância da gente ter essa consciência e promover essa orientação para os nossos consulentes. Tá bom? Obrigada pela pergunta. Manda um salve para Noemi Gregora. Ela falou que é Olá, Noemi. Boa noite. Boa noite, pessoal de Portugal. Sejam todos bem-vindos aqui para a nossa live. Né? A gente tá aqui quase todas as quartas, né? A cada 15 dias, falando sobre oráculos. E aí eu queria convidar o pessoal, né? Compartilhar a live na linha do tempo, chamar os amigos aí e principalmente convidar o pessoal para fazer a matrícula, para iniciar essa jornada do louco com o nosso curso de tarô aqui no Núcleo Sapienza. As matrículas já estão abertas. O curso vai começar quando mesmo? Dia 20 de setembro. Isso.
Por que que a gente vai começar dia 20 de setembro? Porque dia 19 é meu aniversário. Então eu quero comemorar de uma certa forma esse presente. A gente tem que fazer uma live com bolo, não acha não, Luiz? Boa ideia. Apoiado, Acho que ela. ela deu uma intimada. A gente vai fazer uma live com bolo na próxima live. Então, para comemorar comigo. Pra pagar todas as bolachinhas que ele come. Então, para comemorar, a gente vai fazer o início desse curso dia 20 de setembro, um dia depois do meu aniversário, dia 19. Eu quero comemorar com você essa turma, tá bom? Vamos lá? Próxima pergunta. Temos comentários? Vamos ver se o Alexandre Abreu se perdeu nos comentários ali. Não, tava aqui. A Esmeralda Halber. Olá, Esme! Boa noite! Nossas atitudes e nossas vibrações moldam o nosso futuro. É verdade. O pessoal hoje tá filosófico, né? Mas é verdade. Olha só, né? Luiz, faça um comentário, porque você só come bolacha. Mas é uma questão... Até ele tá pensativo hoje. Ele tá reflexivo aqui. Mas é uma coisa importante, né? Tanto o comentário da Esmeralda, da Flávia, da Marisa, principalmente. Nós chegamos num nível de compreensão, de entendimento, em que nós temos a possibilidade de moldar. Nós temos diversas outras terapias que podem nos auxiliar nisso. Terapias que são recentes, ou seja, são recém-trabalhadas e empregadas. Eu tô falando recém de 5, de 10 anos para cá, né? Por exemplo, terapias como a mesa radiônica, que muitos profissionais trabalham, terapias como, por exemplo, Theta Healing, como a barra de Access. Temos terapias que nos trabalham o processo mental, trabalham as nossas emoções, por exemplo, a terapia floral, que vai muitas vezes nos auxiliar em determinados sentimentos, sensações e posturas. Ou seja, nós hoje temos um amadurecimento intelectual e emocional, e por que não dizer, uma compreensão tão grande energeticamente falando, das situações que nos circundam, que nós não podemos mais dizer que desconhecemos as coisas, né? E hoje a gente tem um acesso tão grande ao conhecimento. A gente fala muito para as pessoas que quem quer aprender, por exemplo, sobre as cartas e assistir as lives, vai conseguir compreender muito, vai aprender muito. Não somente pelas temáticas que nós trazemos, mas principalmente pela leitura em si. Então a gente não pode dizer mais que a gente não tem condições, que a gente não tem acesso ao conhecimento. Hoje o conhecimento está muito pulverizado. Na verdade, a gente teria uma dificuldade de entender o quanto de veracidade há naquela informação obtida. Essa talvez seja a maior dificuldade nossa. Daí isso nos torna absolutamente senhores do nosso destino. Não estou dizendo que somos quase deuses, mas somos sim seres quase divinos. Temos a partícula divina. Somos criaturas, né? Somos criados por Deus e temos sim uma capacidade de moldar, de criar, de transformar, de transmutar emoções e sensações. Então vamos nos apropriar disso com verdade, com força, com vigor. Não é mesmo? Vamos lá. Perguntas? Por enquanto não. Nenhuma? Não. Nem do Luiz? Não, nem do Luiz. Eu sugeri para o pessoal assinar o canal do YouTube para as próximas lives. Muito bem, é verdade. A gente tem feito lives sempre no Facebook. A última live foi no YouTube, né? Tiveram pessoas que falaram, eu não assino lá o YouTube, então aproveita, assina o nosso canal no YouTube. Porque, na verdade, muitas pessoas às vezes não têm acesso ao Facebook, não fazem, né, não está no Facebook, mas o YouTube, na verdade, acaba sendo uma mídia, uma ferramenta de maior propagação. Então, fica aí a dica para você também, né, assinar aí o YouTube, o nosso canal, lá para poder ter acesso a essas informações. E isso é um outro aspecto importante, né? A gente temos de acesso, tanto o YouTube ou até mesmo o próprio, a gente entra lá no Google e digita lá um determinado tema, a gente tem acesso a tantas informações, a gente não pode dizer mais que a gente desconhece alguma coisa. É claro que se você quer um conhecimento mais aprofundado, você vai ter realmente que adquirir um curso, fazer uma formação, mas se você quer um conhecimento mínimo, você consegue ter muita coisa
Hoje, pela internet, né, seja no Google ou nas páginas, ou no próprio YouTube, você tem muito acesso às informações. Então, hoje a gente não pode dizer mais que a gente desconhece as coisas. Se a gente for pensar, né, há anos atrás, há décadas atrás, eu posso dizer, quando eu comecei a faculdade, a dificuldade que a gente tinha de fazer pesquisas era imensa. A gente não tinha um computador, a gente não tinha um computador com tão fácil acesso como a gente tem hoje, que está no celular, né? A gente tem um computador no celular. Agora eu vou revelar a minha idade. Vai revelar a sua idade, Luiz? Ó, quantos anos você tem, Luiz? Olha, calma, vou falar. Quando Olá. eu fazia trabalho na escola, tinha que procurar numa enciclopédia chamada Barça. A Barça, é verdade, a gente pesquisava na Barça, realmente. Só quem tinha a Barça Eram pessoas de poder aquisitivo, porque era um conjunto de muitos livros, né? E era difícil realmente pesquisar na Barça, né? Tantos volumes, realmente a gente ia para a biblioteca. Hoje os jovens nem mais precisam ir para a biblioteca para pesquisar os livros, né? Raramente as pessoas, né, vão quando tem livros que não tem disponível na internet. Do contrário, a gente tem um acesso tão fácil hoje no celular. Hoje, quando a gente está dando aula na sala de aula, né? Eu, particularmente, na sala de aula, quando eu falo alguma coisa, o aluno já vai lá, já consulta no YouTube, já consulta no Google, já me traz a informação e já checa a informação. Se você fala alguma coisa errada hoje, você rapidamente é confrontado pelos alunos. Isso é muito significativo, ou seja, nós temos muito acesso, mas também nós muitas vezes deixamos, relaxamos, né? Não, tá tão fácil isso, deixa isso para lá. Isso, depois a gente não pode reclamar, depois a gente não pode questionar, depois a gente pode dizer que não fez, que não aconteceu. Então a gente precisa tomar realmente cuidado com relação a esse aspecto. Curiosidades, olá. De 64 a 96 eram 16 volumes da Barça. Olha, 16 volumes é livro pra caramba. E aí de 97 a 2006 são 19 volumes, aumentou mais 3. Olha, é muita coisa. E ó, pensa hoje, esses 19 volumes são praticamente nada diante do que a gente tem no Google, sim, né? Sim. Ou seja, atualizado, né? E totalmente atualizado, porque na verdade no mundo que vivemos hoje é tão dinâmico que fica até difícil de você, né, as informações mudam tão rapidamente, então é muito significativo esse aspecto. Mas só para a gente concluir esse assunto e a gente partir para as perguntas das pessoas aqui. A Fátima, que eu estou esperando a pergunta dela, ela falou que fez a Fátima tinha uma pergunta, manda de novo, Fátima. Manda de novo, porque aqui não apareceu. Manda de novo as perguntas, Fátima. Na verdade, quando a gente fala do destino está escrito nas estrelas, na verdade a gente está se referindo muito a essa questão da astrologia, mas a gente sabe que o destino não está escrito só nas estrelas. A numerologia tem todo um sistema, toda uma forma de leitura, a leitura das mãos é uma forma, né? E a gente também entra um pouco naquela questão da leitura do momento atual, né? Dos oráculos que nos dizem como estamos naquele momento, o que estamos passando, e os oráculos que nos dizem muito como nós somos. A astrologia é um desses aspectos, a numerologia também nos fala muito sobre essa questão, os estudos da Cabala, né? Eu poderia dizer praticamente isso com relação ao jogo de búzios, né? As leituras do tarô também nos falam muito sobre isso. Então, a gente tem sistemas oraculares que se complementam, né? Porém, à medida que a gente vai aprofundando no sistema oracular, por exemplo, à medida que a gente vai aprofundando no caso no tarô, por exemplo, mais nós vamos fazendo as correlações, mais nós vamos nos apropriando, aprofundando e certamente vamos obtendo afirmações mais assertivas e mais profundas com relação a essas cartas e aí com relação ao nosso destino também. Pergunta. Fátima. Olá, Fátima. Como saber dosar o uso das cartas para não nos tornarmos escravo delas? Fátima, o povo hoje está afiado na pergunta, né? Uma boa pergunta, Fátima. Quando eu comecei a abrir as cartas, 29 anos atrás, eu tinha muito essa preocupação. No começo que a gente está aprendendo as cartas, eu posso dizer isso não por mim somente, há 29 anos atrás, mas eu vejo muito isso nos alunos.
Há um desejo muito grande de manusear essas cartas, de estar constantemente com elas, de manusear, né? De entender os desenhos, de compreender tudo isso. A gente tem essa vontade imensa. E eu acho que isso é muito saudável, porque na verdade nós estamos nos apropriando desse conhecimento, estamos nos acostumando com essa energia. E é muito comum a gente estar o tempo todo com o baralho na mão. Fazer perguntas diariamente, como vai ser o nosso dia? Será que eu devo falar com a pessoa? Será que eu devo comprar um carro? Isso, na verdade, serve para que a gente se acostume com essa energia, porque isso é uma energia, né? Assim como outras cartas, é muito comum isso. Então, eu acho saudável essa questão. Eu não acho saudável, depois de alguns anos, ou depois de algum tempo, você, por exemplo, se tornar dependente a ponto de qualquer coisa que você vai fazer, você abrir as cartas. Por exemplo, será que eu devo pegar o caminho da direita ou da esquerda? Não, deixa eu ver o baralho. Será que eu devo mandar um e-mail para o meu chefe? Não, deixa eu ver no baralho. Não, será que eu devo comprar um carro azul ou amarelo? Deixa eu ver no baralho. Não, calma. Né? Se você banaliza a leitura das cartas a esse aspecto, as respostas também vão ser banais. Somente a busca do futuro. Não acho que é somente a busca do futuro, né? Mas eu acho que a gente pode, por exemplo, vamos supor, eu estou numa crise, numa determinada situação, eu estou numa crise de relacionamento, eu estou num momento, realmente, eu já tentei algumas alternativas, eu não consegui encontrar uma saída, eu me submeto às cartas. Eu acho que a gente primeiro precisa tomar as atitudes por nós. Não conseguiu a saída? Vamos lá e submetemos as perguntas, submetemos as questões às cartas. Eu acho que a gente precisa saber dosar nesse sentido, Fátima. E é uma questão de trajetória mesmo, a gente vai conhecendo isso ao longo do tempo, tá bom? É uma pergunta difícil, na verdade, porque eu acho que cada um vai ter uma referência, um parâmetro, mas eu acho que é uma coisa da gente ter uma espécie de um pensamento, um senso crítico para saber, será que eu consigo decidir isso sem as cartas? Ou será que vale a pena consultar as cartas? É claro que no começo a gente vai querer perguntar tudo para as cartas, mas eu acho que aí é importante a gente saber dosar nesse momento, tá bom? A Larissa Zago comentou. Olá, Larissa. Pegando essa pergunta como gancho, existe tempo ideal como intervalo para ler para a mesma pessoa? Olha, uma excelente pergunta, Larissa. Eu penso assim, eu vejo geralmente que tem pessoas que gostam de tirar as cartas toda semana para saber como é que vai ser minha semana, ou às vezes ela está num processo mais complicado de busca de trabalho, algum conflito na vida, então às vezes ela acaba querendo tirar cartas toda semana, mas não são leituras complexas, são leituras com perguntas pontuais, né? Alguma questão específica, e isso é muito comum, né? Agora, se você vai abrir uma leitura, por exemplo, tem pessoas que gostam de abrir as cartas todo mês para saber como é que vai ser o mês, ou tem pessoas que gostam de abrir a cada 6 meses. Eu acho que depende muito do tipo de jogada e, é claro, do tipo de pessoa com que você vai, com que você trabalha. Particularmente, eu acho interessante você abrir as cartas todo mês. Eu procuro abrir para mim, todo mês a mesa real para saber mais ou menos como é que vai ser o meu mês e tudo mais. Mas eu gosto muito de fazer uma leitura anual. Por exemplo, na época, né, do meu aniversário, eu gosto muito de fazer uma leitura anual para saber como é que vai ser o meu ano. Então, eu sei como vai ser o meu ano, sei mais ou menos como vai ser cada mês, em que me concentrar em cada mês. E uma vez que eu faço isso, eu posso fazer um acompanhamento com a mesa real ou não, mensalmente. A mesa real do baralho cigano e todas as outras projeções, as leituras anuais, particularmente, eu gosto muito de usar o tarô. Porém, eu penso assim, se em um mês, num determinado mês, eu não consegui abrir a mesa real, não deu certo, não tem problema, eu relaxo. Deixa, abro depois, entendeu? Vou abrir essa semana, nossa, tive uma semana tão difícil, problemas com meu chefe e tudo mais no trabalho, né, ou problemas em casa, deixa eu ver como é que vai ser essa semana para mim. Vou lá e abro a semana. Na outra semana não abriu, não tem problema. A gente precisa entender, né? Não ficar assim tão bitolado com relação a isso. Mas eu penso que a gente precisa entender as situações, há questões que às vezes precisam de um acompanhamento semanal,
E há outros momentos que não. A leitura a cada 2, 3 meses, 6 meses, fica a critério da pessoa. Tá bom? Obrigada pela pergunta, Larissa. Tudo bem? Tudo jóia. Podemos agora partir para as nossas perguntas? Olha aí, a Cláudia Caetano já encaixou. Olha, vamos lá então para a pergunta da Cláudia Caetano. Só rapidamente, a Amália comentou: eu não gosto de fazer perguntas que têm resposta no plano físico para as cartas. Né? Só esse leve comentário. Ela não gosta de fazer perguntas? Que tem respostas no plano físico para as cartas. Depois qualquer coisa. Eu não entendi muito bem, Amália. Se você puder mandar mais detalhadamente, o que você chama de perguntas no plano físico? Não sei se eu entendi da mesma. Se ela vai conseguir vender alguma coisa ou seria mais. Será que é isso? Espiritual, tipo, como será a minha vida? Não sei. Manda pra gente mais detalhadamente isso. Eu fiquei curiosa aqui. Vamos lá? Vamos lá, Cláudia Caetano. Vamos lá, Cláudia. Hoje cabe uma pergunta. Ela sempre assiste. Depois de 4 anos de relação, conversas, mudanças, amadurecemos para desapegar da família. Nossas, né? E dos medos, e vamos conseguir construir nossa família, nosso lar aqui em São Paulo ou fora do Brasil? Ela pergunta, gratidão. Cláudia Caetano quer saber se vai conseguir construir, não é? A família aqui em São Paulo ou se ela vai construir fora do Brasil. Olha, Cláudia, eu particularmente acho que o tempo aqui no Brasil, né, aqui em São Paulo particularmente, eu vejo que é um tempo complexo. Acho que você já passou por algumas situações e eu vejo uma vida mais difícil aqui no Brasil, aqui em São Paulo particularmente, com algumas decepções e uma vida mais difícil, mais sacrificada, mais nesse sentido. Eu acho que a vida fora do país me parece uma vida mais interessante e me parece principalmente uma vida de mais empoderamento, mais oportunidades. E eu acho essas oportunidades extremamente satisfatórias para a vida de vocês. Eu vejo uma necessidade muito grande de vocês de caminhar por conta e seguir o caminho de vocês de uma maneira livre. Buscando uma satisfação, buscando um entendimento e um equilíbrio maior. A vida fora me parece uma vida mais saudável, mais feliz. Boa sorte para você. A Priscila Granha. Olá, Priscila. Boa noite. Gostaria de saber sobre amor. Um conselho para Priscila. Sobre love. Amor. Um conselho para Priscila sobre o amor. Priscila, eu acho que você já teve algumas decepções no campo do amor e essas decepções realmente te machucaram, te feriram e eu vejo você um pouco incrédula com relação ao amor. Tome cuidado para não se fechar demais, tome cuidado para não trancar demais o seu coração. Não endureça dessa forma, mas eu acho que você precisa ser um pouco mais racional. O Rei de Espadas fala sobre isso, ou seja, não doe, não entregue o seu coração para qualquer um. Deixa eu pedir mais uma carta aqui. 10 de Espadas. Não entregue o seu coração para todo mundo. Não entregue o seu coração, na verdade, de mão beijada para as pessoas. Mas encare uma nova oportunidade, ou seja, aquilo que você sofreu, que isso seja um aprendizado para você. Não um sofrimento de assim, eu não vou ser mais feliz no amor, não. Encare essas situações como um aprendizado, mas seja, de uma certa forma, um pouco mais racional. Talvez você está sendo muito, se doando demais no campo do relacionamento. Valorize mais a você, tá bom? Boa sorte. A Cláudia Correia. Olá, Cláudia. Quer saber sobre o amor, se vai ter alguém logo na sua vida, na vida dela. Cláudia Correia quer saber se vai ter alguém logo na vida. Cláudia Correia. Olha, Cláudia, a carta do Sol, uma carta extremamente positiva. Eu acho que você tem sim.
É o Cavaleiro de Ouros, mostra que essa pessoa vai chegar, uma pessoa do futuro, uma pessoa que vai trazer mudanças, transformação na sua vida. Eu acho que o amor vai chegar e não vai demorar não. O Cavaleiro de Ouros me fala bem sobre isso. E o Pajem de Copas me fala também muito, não somente sobre esse amor, mas sobre esse sentimento de renovação que ele vai trazer, né? Ou seja, é alguém que vai promover algo extremamente positivo e vai fazer você redescobrir o sentido verdadeiro do amor, o amor verdadeiramente. Então eu acho extremamente positivo isso e tudo isso, toda essa transformação que a pessoa vai trazer para você. Boa sorte, viu? O pessoal depois devia contar pra gente essas coisas, né? É tão legal quando a gente tem essas novidades assim de amor no ar. A Lisete Martins. Olá, Lisete, boa noite. Professora, boa noite. Quando consigo receber o dinheiro da herança de minha mãe? Será que há energia negativa para o assunto não Algo andar? que está bloqueando a energia. Está bloqueando a herança. Olha, eu não vejo nada bloqueando. A carta da Imperatriz é uma carta que me fala muito sobre isso, a questão da herança, ou seja, você tem todo o direito e tudo mais. A carta do Louco me mostra que isso, assim, de uma maneira muito rápida, isso pode vir, isso pode acontecer. Então, novamente, eu não vejo nenhum problema com relação a essa questão. Acho que de uma maneira muito inesperada isso pode acontecer. E a carta do 10 de ouros é uma carta que para mim fala de novo, é o dinheiro, é a herança, é a alegria, é a satisfação. Eu não sei exatamente qual é o processo que está acontecendo, deixa eu ver aqui como é que está esse processo. Olha, a carta do mago me mostra que isso na verdade já é uma causa, uma situação. Não somente que você tem o direito, mas é algo que já deveria, inclusive, ter saído. Não sei, não vejo nenhuma energia bloqueando a questão da herança, muito pelo contrário, né? Se você está dizendo que é uma herança da sua mãe, o que me ocorre nesse momento, diante de todas essas questões, e como a primeira carta que veio é a carta da Imperatriz, que é a carta da mãe, particularmente eu faria uma oração, mandaria rezar uma missa dentro da sua crença, para que a sua mãe possa lhe auxiliar espiritualmente, né? Essa energia possa te ajudar a que isso aconteça mais rapidamente, mas eu não vejo nada bloqueando você nesse sentido, tá bom? Boa sorte, vamos acreditar aí, vamos orar para que realmente isso possa acontecer o mais rapidamente possível. Beijo grande, Elisete. A Nani Silva. Olá, Nani. Gostaria de saber se a Érica gosta de mim, se tem chance de nos relacionarmos, se está escrito nas estrelas ou não. Tá escrito nas estrelas. Olha, que legal essas cartas. Nani, né? Nani, eu vejo que sim, eu acho que há sentimento. A carta dos peixes mostra muito envolvimento emocional. É uma carta que fala, as pessoas interpretam muito os peixes como representando dinheiro, mas ele também representa muito sobre as emoções. Eu acho que há uma chance sim de vocês se relacionarem. Eu vejo que você gosta muito dela, você está profundamente envolvida. Hoje ela é uma grande amiga, ela tem um carinho muito grande, uma ternura, é uma pessoa que realmente é uma companheira, fiel, inclusive, uma pessoa que tem uma fidelidade. Eu vejo isso de uma maneira muito positiva, tá? Eu acho que o relacionamento entre vocês, em termos de amizade e afinidade, tende a crescer. E eu vejo de uma maneira muito natural que isso aconteça, esse envolvimento aconteça entre vocês, tá bom? Boa sorte, Nani. Depois você me conta aí que eu tô curiosa. Ana Paula. Olá, Ana Paula. Boa noite, professora. Passei em um concurso de professora na cidade de Santa Gertrudes. Será que serei chamada? Vamos ver se a Ana Paula será chamada no concurso de professora. Olha, Ana, o As de Espadas me fala que sim. Na verdade, você passou realmente. O Pajem de Copas, de novo, me fala que vai ser muito positivo. O Pajem de Copas, né? É isso aí.
E a Rainha de Copas também, eu acho que vai, eu não vejo demora. O pajem me mostra uma coisa muito rápida, tá? E a Rainha de Copas também. Vamos pensar o seguinte: você vai ser chamada para um local, para uma escola que vai ser muito legal. Então, às vezes é melhor que demore um pouquinho, porque a hora que vier a proposta vai ser uma proposta de um local muito positivo para você, tá bom? Beijo grande, boa sorte. A Cíntia Esteves. Olá, Cíntia. Eu quero um conselho das cartas hoje. Um conselho das cartas para Cíntia Esteves. Vamos ver aqui um conselho das cartas para Cíntia Esteves. Cíntia Esteves. Cíntia, a primeira carta, As de Copas, diz que você tem que seguir a tua vida nesse momento com aquilo que preenche o teu coração. E quando você segue aquilo que está no seu coração, não tem por que você ter dúvidas, né? O que pode acontecer muitas vezes é você ser mal compreendida. Mas eu acho que quando você segue aquilo que está no seu coração, em termos de fazer as coisas, eu acho que você tem chances imensas de se dar bem. Então, primeiro, veja o que seu coração te diz, se aproprie disso, se encha de coragem, trace um bom plano, verdadeiramente, enxergue todas as possibilidades. O pendurado diz que é um caminho que pode levar à incompreensão de outras pessoas, mas se você está segura no seu coração daquilo que você está fazendo e você olhou todos os aspectos positivos e negativos daquilo, tem tudo para dar certo. Mas siga principalmente o que está no seu coração. Faça o que te lhe dá satisfação. Tá bom? Eu acho que isso já responde muitas dúvidas suas. Um beijo grande e boa sorte. A Vânia Ferreira. Olá, Vânia. Vai dar certo fazer o concurso em novembro para minha mudança? Já me vejo lá e esse é meu propósito de vida, ele ir para lá, ou me leva até ele ser terapeuta. Ela quer saber se vai dar certo a mudança, certo? Isso. Olha, Vânia, eu vejo que sim, que eu vejo essa possibilidade. O mensageiro nos diz isso. Né? O livro aqui no centro me mostra que é alguma coisa que você já está estudando há um certo tempo, que você já está avaliando isso há um certo tempo. Acho que tem uma mudança de vida significativa, porque a última carta é a carta dos caminhos. Acho que é muito positivo essa mudança sua, essa mudança de vida, essa mudança de rota, porque na verdade é uma coisa que você já almeja há um bom tempo e que você já desejou né, por muito tempo, ou seja, não é uma coisa que você planejou de uma hora para outra, você já desejou isso, já deseja isso há um certo tempo. Então, acho isso extremamente positivo para você e acho que você deve seguir e vai dar muito certo. Não acho que demora não, tá? O mensageiro, logo no começo, me mostra que isso tende a acontecer muito rapidamente. Boa sorte, fica aí aguardando. A Marisa Botelho, eu gostaria Olá, Marisa. de um conselho da espiritualidade. Um conselho para Marisa Botelho. Marisa, a primeira carta é a carta do louco e é uma carta que nos fala muito como às vezes nós damos um salto no escuro e esse salto no escuro muitas vezes nos pede transformação, nos pede abandono e renúncia das coisas. A espiritualidade te pede um pouco de cuidado, certamente, nesse caminho, mas ela também te pede confiança. Dentro desse processo da confiança, eu acho que a coisa que mais você tem que confiar é na tua espiritualidade, né? No que o teu coração te diz, e submetendo claramente a sua razão, mas eu acho que você precisa ter muita segurança desse momento com o teu coração no que você está fazendo. A carta do diabo me mostra, a carta da morte me mostra essa grande transformação. A carta do diabo pede para você um momento de alerta,
É o vigiar e orar que a gente tem falado tanto, né? O tempo todo, vigiar e orar, sempre nos ligar com os espíritos de luz, com aquilo que é bom. Isso é muito importante, muito significativo. E o 6 de paus é uma carta que nos fala sobre a vitória. Então, veja, a primeira carta é a carta do louco, é a carta da se jogar, acreditar, a carta da morte, a carta da renúncia, da transformação, a carta do diabo, a carta da apropriação, mas também a carta do cuidado e da vigilância. E o 6 de paus é a carta da vitória. Siga o seu caminho, mesmo que tenha pessoas que criticam ou que levam você a uma dúvida, a uma insegurança. Siga o seu caminho, se aquilo lhe faz bem, lhe conforta e lhe dá paz no coração. Um beijo grande, viu, Marisa? Você lembra que a Amália tinha comentado sobre aquela questão do plano físico? Isso. Né? Ela falou assim, tem respostas na vida, como por exemplo, estou grávida. Um teste de farmácia responde, isso que eu quis dizer. Ah, entendi, verdade. Perguntas que são... É verdade, né? Esse tipo de pergunta. Eu concordo, né, Marisa? Eu acho que é uma... Marisa não, Amália. Eu concordo, eu acho que é bem por aí mesmo. Mas as pessoas, infelizmente, gostam. Às vezes preferem fazer perguntas para o baralho do que comprar o teste de farmácia. Enfim, isso vai acontecer. Simon Render. Boa noite, professora. Boa noite, Simon. Devo tentar o visto para os Estados Unidos em 2020 com a ajuda do meu irmão, Sanzi William? Devo tentar. Simon. Olha, Simon, super, super mega positivo, ainda mais com a carta do Sol ao centro, a carta do navio, mostrando justamente essa questão da partida para o exterior. Eu acho isso extremamente positivo. Olha, eu não teria uma jogada mais certa de sim, sim, sim para você. Acho que você tem que tentar sim e as chances são totais nesse aspecto. A carta é extremamente positiva, viu? Boa sorte, depois conta pra gente. Peraí, tem umas repetidas. A Amália quer saber quem é Armando Cardoso Neto na visão das cartas. Nossa, quem é Armando Cardoso Neto? Quem é o Armando Cardoso Neto? Tá armando alguma coisa. Ela tá armando alguma coisa, não sei. Armando. O Armando é uma pessoa que já teve muitos insucessos. Eu acho que é uma pessoa que já teve insucessos na vida, já passou por situações bem, bem complicadas na vida. Aprendeu com os erros, porque novas oportunidades lhe foram dadas, e eu acho que isso é importante. É uma pessoa que, apesar dos insucessos, ele não desistiu, uma pessoa que já levou a perdas, a mágoas, mas ele hoje, na verdade, está em busca de reaprender. Sabe aquela pessoa que já passou por situações de dificuldades, mas não desistiu e não deixou de sonhar, não deixou de acreditar? Esse é o Armando. E eu vejo isso extremamente positivo na vida dele, porque ele se coloca sempre com o sentimento de que pode aprender alguma coisa de diferente na vida e com o sentimento de que quantas vezes eu cair, quantas vezes eu vou recomeçar. Eu acho isso extremamente saudável. É uma pessoa interessante. Vale a pena conhecê-lo melhor. Viu, Amália? Um beijo grande para você. Raquel Freitas. Olá, Raquel. Peraí, que quase pulou aqui. Pergunta para a área amorosa. Gostaria de saber as perspectivas da minha relação com LGE. Raquel Freitas. Raquel Freitas e LG. Quais são as perspectivas? Luiz, vem cá. LGE. Vamos ver. Possibilidades. Raquel. Olha, o Luiz já está respondendo as cartas aqui. Vamos lá. Eu vejo que assim é uma relação que as duas pessoas trazem situações de aprendizados, insucessos. Eu vejo que a necessidade de vocês se conhecerem mais. Talvez vocês estejam, começaram troca de mensagens e conversando.
Acho a necessidade de conhecer um mais ao outro, acho isso muito importante. Há muito paixão, há muito tesão, há muito vontade mesmo de estar junto. Eu acho isso muito positivo, mas pede um pouco de cautela. É um relacionamento que as necessidades da carne, as necessidades físicas estão falando mais do que as necessidades emocionais. Ou seja, é um relacionamento em que o desejo físico é maior do que a necessidade emocional. Então ele pede aqui um pouco de cautela nesse envolvimento, tá bom? Deixar as coisas fluir, mas talvez não ir com tanto afinco, né? Com mais cautela, eu acho isso importante, tá bom, Raquel? Um beijo grande pra você, boa sorte. Noemi Gregório. Olá, Noemi. Minha situação é complicada. Já começa assim a pergunta, né? Vamos lá. Sozinha, muita solidão, criando 2 filhos sozinha. Meu ex-marido migrou para o Canadá faz 3 anos. Vem em breve alguém chegando no campo amoroso da minha vida? Noemi quer saber se tem alguém novo. Olha, Noemi, aqui ele está falando exatamente sobre essa questão, ou seja, o relacionamento, a saída do seu companheiro, você já há um tempo sozinha e mostra aqui muito claramente o fim de uma espera, tá? Então, assim, ele fala para mim aqui, até onde essas cartas chegaram, que você chega, né, ao, de fato, o fim da espera dessa pessoa. Vamos ver quem chega para você. Mas sabe uma coisa que me veio aqui com essas cartas, Noemi? Eu vejo que você tem um desejo muito grande de encontrar alguém, mas de alguma forma, Noemi, eu tenho a sensação de que você não esqueceu totalmente essa pessoa. É como se você não tivesse tirado ele da sua vida verdadeiramente. E aí fica difícil de outra pessoa vir. É como se você tivesse ainda a esperança desse retorno. Eu tenho uma sensação, tá, Noemi? Então, faça uma avaliação se isso procede do que eu te falei. Eu tenho uma sensação que sim. A Rainha de Copas me mostra que você está carente e que realmente você deseja muito que uma outra pessoa venha, mas precisa colocar um fim verdadeiramente nesse relacionamento. Faz 3 anos que ele foi, sabe? Faça uma varredura das coisas em casa, das emoções, livre-se disso. 10 de espadas é o corte definitivo. A Rainha de Copas mostra que você precisa se amar mais, cuidar mais de você, se apropriar dessa nova vida para que o seu Cavaleiro de Copas chegue. Tá bom? Boa sorte, Noemi. Beijo grande. A Vânia Ferreira. Olá, Vânia. Tem uma questão judicial. Ela sai os valores, ela vai pagar este ano? A Vânia Ferreira quer saber se os valores de uma questão judicial irão sair este ano. Esse ano eu acho que não sai não, viu, Vânia? Tá complicado. Estão se colocando pequenos empecilhos aí nessa situação. Esses empecilhos, essas coisas que estão sendo colocadas é intriga de alguém. É como se a pessoa estivesse falando assim, eu não tenho dinheiro para colocar, eu ganho pouco, a minha remuneração é baixa. Então, alguém está dificultando o processo e eu acho que a pessoa que está dificultando o processo é quem está lhe devendo, pelo que me parece. Mas ela está fazendo isso de má fé. E isso pode dificultar para que não aconteça, não saia isso esse ano. Diante disso, na leitura terapêutica, o que eu oriento? Investiga o processo. Da maneira como está caminhando, diz que não vai sair. Eu vou tirar uma carta para saber se você consegue interferir no processo, tá vendo? A Rainha de Paus me mostra que sim. Que se você conseguir intervir, se você conseguir, de repente, falar com o advogado ou conseguir, de alguma forma, investigar melhor, você consegue reverter o processo. Isso é uma leitura terapêutica, de orientação, dizendo que se ela não fizer nada, as coisas não vão acontecer, mas se ela fizer uma movimentação, as coisas podem mudar, tá bom? Beijo grande, muito boa sorte. Deixa eu resgatar aqui da Mariana, que ela
Vou pedir pro pessoal, dá para compartilhar a live ainda na linha do tempo e nos grupos, né, que você faz parte, chama os colegas aí. Vamos lá. Mariana Castilho, boa noite, professor. Boa noite, Mariana. Gostaria de saber como ficará a minha vida financeira, principalmente pois é que está ruim. E se para minha vida melhorar, precisarei vender meu apartamento. Vamos ver então como é que está a vida financeira da Mariana Castilho. Como é que está a vida financeira? Ela pode fazer para melhorar. Olha, Mariana, eu vejo que vocês já tiveram uma condição financeira melhor e talvez no momento que vocês tiveram uma condição financeira, né, uma melhor fase, eu vejo que houveram, eu poderia dizer, gastos ou uma certa imprudência na maneira como vocês utilizaram o dinheiro, né? Isso fez com que vocês talvez imaginem, né, em algum momento vocês contaram com determinado valor, com determinada situação, que isso ia acontecer e aí não veio e colocou-os em uma situação bastante delicada financeiramente falando. Qual é o conselho das cartas? Aqui, olhar realmente para tudo aquilo que vocês hoje gastam, todos os gastos fixos que vocês têm, e uma questão de planejamento financeiro mesmo. Olhe para todos os gastos que vocês têm, o que vocês têm realmente realizado e o que vocês podem se livrar. Na verdade, assim, sabe? Rever realmente os processos é que ele pede para vocês para cortar com alguns, eu diria, luxos, entre aspas, ou olha, aquilo que eu sempre gostei de fazer, que eu não abro mão, agora eu vou ter que abrir mão. Então, eu tô vendo que vai ter que abrir mão de algumas coisas que vocês normalmente não abrem e aqui ele tá pedindo nesse sentido. Isso me leva a crer, talvez, a possível venda do apartamento que você comentou. Vamos ver se é esse o caminho. Você deve vender o imóvel. Deve vender o imóvel? Eu não acho que deve vender o imóvel, não, tá? O 4 de paus me mostra que ele traz segurança para vocês. O 10 de paus me diz que essa venda do imóvel pode ser um sacrifício que, na verdade, não vai ajudá-los totalmente. Mas pode haver uma outra saída. É possível, de repente, que vocês aluguem esse imóvel e põem esse imóvel para alugar e aluguem um outro imóvel mais barato. Pode ser uma alternativa mais plausível, mais considerável. Pense nessa hipótese, tá bom? Veja se faz, né, se é possível essa possibilidade, essa questão, e eu acho que isso pode ser uma alternativa significativa de acordo com o baralho, tá bom? Beijo grande e boa sorte para você. A Fabiana Capistrano. Olá, Fabiana. Conselho das cartas. Fabiana Capistrano, vamos ver um conselho para Fabiana. Por falar em Fabiana, queria mandar um beijo para Vanessa. Hoje é aniversário da Vanessa. Vanessa, um beijo grande para você nessa nova fase. Tudo de bom, viu? Um conselho para Fabiana. A carta da Torre. Fabiana, cuidado, né? Acho que você está sendo aí talvez um pouco imprudente, um pouco teimosa aí com determinados aspectos. A carta da Torre mostra que você já passou por alguns conflitos. É o momento de você se estabilizar, é o momento de você procurar verdadeiramente uma estabilidade, procurar principalmente se equilibrar, se proteger, não se expor tanto, a carta da Torre fala muito sobre as discussões, então não se exponha tanto, não se desgaste, na verdade essa é a questão. A carta do 4 de paus nos fala isso e a carta da Imperatriz nos mostra também muito sobre essa questão. Às vezes, não se expor é uma maneira de você se preservar e te fortalecer. É isso que eu tô vendo aqui, tá bom? Bom conselho para você. Beijo grande. A Kátia Sofia. Olá, Kátia. Boa noite. Amor, está sozinha? Será que vem alguém? Kátia Sofia. Vamos ver se vem alguém no amor para Kátia Sofia. No amor para Kátia Sofia. Gente, essa carta da Imperatriz hoje grudou na minha mão, de novo.
Aqui mostra a Kátia, né? Ela segura. Eu vejo que você é uma pessoa que você não escolhe qualquer um. Vocês têm muita segurança, você sabe muito bem o que você quer, você conhece o seu valor. E eu acho que sim. O 8 de paus pede para você ficar atento aos sinais, aquilo que o universo manda para você, as pequenas coisas. Muitas vezes a gente não olha para as situações, a gente às vezes não olha para os lados. E às vezes o amor está mais próximo da gente do que a gente imagina. O 8 de paus nos fala isso. O rei de ouros indica que essa pessoa está tão próxima de você que às vezes você reluta em olhar, em reconhecer essa pessoa. Eu vejo que o amor está mais próximo de você do que você imagina. Beijo grande, viu? Eu tô tentando achar uma pergunta, que depois tá falando que pulou e não pulou. O Facebook às vezes... Tem algumas que andam sumindo aqui. O Facebook Achei às aqui. vezes nos pega, né? Maria Manuela Costa. Olá, Maria. Casamento amor. Ela só colocou casamento amor. Vamos pegar um conselho? Conselho. Maria Manuela Costa. Manuela Costa. Manuela Costa. Conselho. Casamento pro amor. Manuela Costa. Olha, Manuela, eu vejo que o seu relacionamento, né? Ou seja, já é algo que já vem há um certo tempo, esse casamento. E ele pode estar, talvez, em um determinado momento, uma certa monotonia. Mas o 2 de copas me mostra que você tem uma relação com uma pessoa que realmente me parece uma pessoa legal, uma pessoa com quem você tem uma troca, que há uma sinergia, uma pessoa que realmente precisa, inclusive, restabelecer o diálogo com essa pessoa. Em alguns momentos, isso pode se perder no caminho, porque vocês dois vivem de uma maneira um pouco isolada, né? Cada um da sua forma. Então, precisa restabelecer isso, tá? O 6 de paus mostra que uma vez que vocês se restabeleçam essa questão, que você retome essa paixão inicial, o diálogo, que isso tende a crescer muito isso com vocês. E eu acho que está faltando essa questão. Talvez vocês estejam trilhando o mesmo caminho paralelamente, mas sem se olhar. O 2 de copas pede isso, tá bom? Beijo grande para você. Manuela. A Isabel Santos. Olá, Isabel. Boa noite, ela Boa quer um noite. conselho. Um conselho para Isabel. Um conselho para Isabel Santos. Isabel, a carta da lua me mostra um pouco de confusão, insegurança, instabilidade. E dentro desse processo, eu acho que você teve que fazer algumas renúncias, algumas escolhas que podem ter te magoado, podem ter te levado a um certo sofrimento. Mas eu vejo que dentro desse processo das renúncias, né, desse sofrimento de uma certa forma, eu vejo que tem um recomeço, algo extremamente positivo que chega para você nessa nova trajetória, nessa nova vida. E eu vejo isso de uma maneira tão bonita, mas ela pede para você, diante dessa situação, para que você pare e observe. Observe primeiro antes de caminhar. Para você entender para onde você está caminhando, para você entender a tua jornada, para você poder realmente trilhar um caminho mais seguro, para que não precise renunciar tanto como foi antes, sem sofrimento e sem dor, tá bom? Beijo grande pra você, boa sorte. A Ciganinha Fiorella Loyo. Ela falou Olá. pela primeira vez. Seja bem-vinda. Meu atual relacionamento vai dar certo? Opa, tchau. Ô, tchau. Ciganinha Fiorella Loyo. Quer saber se o relacionamento atual vai dar certo, né? Vamos ver. Olha, eu vejo que na verdade as coisas aconteceram de uma maneira muito rapidamente, né? Ou seja, ele veio assim, o envolvimento de vocês foi muito, eu diria, muito rápido, né? E eu vejo que é uma coisa extremamente firme, forte, segura. Eu vejo que há muita vontade dos dois, mas eu também vejo que
dentro dessas vontades dos dois, vocês também têm muita coisa assim, não, aqui eu não mudo, isso aqui eu não mudo, isso aqui eu não mudo, isso eu não... sabe, eu vejo uma certa relutância em abrir mão das coisas. Apesar de ser um relacionamento seguro, estável, eu vejo também uma certa dureza em vocês dois nessas mudanças. E ele me fala nesse sentido que pode não durar esse relacionamento. O 10 de espadas me mostra isso, né? Vamos pegar um conselho para esse relacionamento aqui da ciganinha. Olha, a carta do julgamento me mostra que precisa avaliar mesmo nesse sentido, né? Porque dentro desse processo, pode ser que de repente vocês avaliem que não vale a pena abrir mão das coisas, de certas convicções, não seja tão legal. Então vocês de repente acham melhor assim, olha, eu não quero isso, né? Acho que vai ser bom enquanto durou e segue o fluxo. Eu, particularmente, pelas suas cartas, acho que esse é um caso, né? Vocês vão viver alguma coisa, isso vai ser muito legal, vai ser muito proveitoso, vai ter um aprendizado dos dois, mas cada um vai seguir o seu caminho, tá bom? Boa sorte. Beijo grande. A Vera Lúcia Rosado, de Portugal. Olá, olá Vera, boa noite. Ela falou que tá solteira, sentimental, mas não deu muita... Vera Lúcia, vamos pegar um conselho para a área sentimental da Vera Lúcia, que está em Portugal. Vera, é momento de se lançar, é momento de se jogar, é momento de investir na vida. Eu entendo que esse momento de solidão, né, a carta da lua mostra aqui, te deixa um pouco mais frágil e muitas vezes você acha assim, o amor não é pra mim, eu não vou dar certo, não vai dar certo e tudo mais. Eu acho que é um aprendizado nessa solidão e é um aprendizado de você estar bem com você mesma. É um momento de você se curtir, é um momento de você olhar para você, se cuidar, de olhar para você e entender o que você pode fazer de diferente, que coisas que você pode cuidar mais de você vai viajar, de você passear. Vamos pegar aqui um conselho. Tá vendo? O 7 de copas mostra isso, né? De repente, esse momento que você está sozinha, é o momento que você tem que se cuidar, olhar para você e se curtir. Aproveitar mais a vida. Eu entendo que é uma necessidade, uma vontade muito grande de estar com alguém, mas entenda que as coisas passam. E se você aproveitar mais a vida, se cuidar mais, se curtir mais, certamente o relacionamento, alguém que vai, né, compartilhar com você desse momento que você vive de alegria e tudo mais, vai entrar no seu caminho, tá bom? Beijo grande, boa sorte. A Jussane de Jesus. Olá, Jussane, boa noite. Tenho chance de engravidar esse ano ainda? Jussane quer saber se tem chance de engravidar esse ano. Jussane, eu penso que sim, tá? A carta aqui da estrela é uma carta extremamente positiva. A lua me mostra isso e os lírios. Eu acho que ainda tem chances. Observe bem os ciclos lunares, né? Ou seja, observe bem o seu período fértil. Eu acho que as coisas tendem a acontecer dentro desse processo, mas eu acho que é importante que você fique atenta a isso e peça muito, né, para os seus antepassados, tanto os seus quanto do seu esposo, para que isso realmente aconteça no momento certo e seja muito proveitoso para vocês, tá bom? Beijo grande, boa sorte. A última. Vamos lá. Renata Oliveira, ela quer Olá, um Renata. conselho das cartas. Um conselho para Renata Oliveira das cartas. Um conselho para Renata. Renata, busque os seus planos, a concretização dos seus planos, né? Vá em busca disso de uma maneira, sabe, firme, com coragem, com convicção. É necessário que você tenha que abrir mão de algumas coisas que lhe causam satisfação, mas certamente o ganho e o crescimento vai ser incrível. Às vezes a gente precisa fazer alguns sacrifícios para que a gente tenha uma vitória muito maior depois, né? Que as coisas aconteçam de uma maneira muito positiva para a gente. Então se aproprie disso verdadeiramente, siga aí o seu caminho com alegria e com satisfação, tá bom?
firme, com coragem. E para todo mundo que participou da live com a gente hoje, agradeço pela permissão, agradeço por ter compartilhado, agradeço a todos vocês. Desejo a todos vocês, né, que nos próximos 15 dias vocês tenham aí momentos de satisfação e observe o que o universo mostra para vocês, para que vocês possam entender o que o destino lhes escreveu, que está escrito nas estrelas, nas palmas das mãos, nas cartas, ou seja, aonde você conseguir decifrar. Um beijo grande para vocês e até a próxima live daqui a 15 dias. Beijo grande a todos. Namastê.